Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Cetro Concursos. Estamos diretamente de Santos, na Codesp, a empresa que administra o Porto de Santos. No programa de hoje, estamos recebendo José Manuel Gatto, da Codesp. Ele é engenheiro naval formado pela Politécnica da USP, que atua há 35 anos no Porto. Hoje ele ocupa o cargo de diretor de desenvolvimento comercial e está no Porto há 35 anos. E hoje vamos conhecer um pouco mais sobre ela. O Porto de Santos iniciou suas atividades no princípio do século XVI, operando com estruturas rudimentares até 2 de fevereiro de 1892, quando foram inaugurados os primeiros 260 metros de cais construídos. Aquele modesto atracadouro tornava-se o primeiro porto organizado do Brasil. Impulsionado pelas exportações de café, o Porto de Santos cresceu rapidamente, com grandes e frequentes ampliações, e atravessou todos os ciclos de crescimento econômico do país. Hoje, o Porto de Santos movimenta cargas de todos os estados brasileiros. Responsável por mais de 1/4 da balança comercial brasileira, o Porto é o grande escoador da produção agroindustrial de São Paulo, principal estado brasileiro, e dos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás, que integram sua área de influência primária. Juntos, esses estados produzem mais da metade do PIB brasileiro. O Porto é o maior exportador de açúcar e suco de laranja do mundo, destacando-se também o café, a soja, o álcool, automóveis e produtos industrializados em geral. Sua principal área de influência concentra a maior parte da produção agrícola de exportação e os mais importantes polos industriais brasileiros. O Porto de Santos é o principal gerador de empregos da Baixada Santista, com ênfase para os municípios de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande e Cubatão, contribuindo para aquecer o mercado de trabalho e o desenvolvimento regional. Estamos agora com o diretor comercial José Manuel Gatto dos Santos para falar sobre o concurso que a Codesp irá realizar na cidade e discorrer também sobre a importância da Codesp nessa cidade. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Fique à vontade. Vamos falar um pouquinho sobre o Porto de Santos. Bom, o Porto de Santos começou suas atividades em 28 de fevereiro de 1892, como porto organizado. Antes era apenas um porto que operava através de trapiches. O porto organizado em 1892 começou com o primeiro cargueiro inglês, o navio Nasmith, atracou no primeiro porto organizado, que a gente assim chamado, e iniciou as operações. Tá? Isso foi em 1892. De lá para cá foi crescendo, tornou-se o maior porto da América Latina. Movimenta hoje mais de 26% de toda a corrente de comércio do Brasil. Para ter uma ideia, somando-se o segundo colocado dessa corrente, o terceiro colocado dessa corrente, o quarto colocado dessa corrente, nem assim atinge-se esses 26% do comércio do Brasil. Aqui movimenta-se todos os tipos de carga. Sim. Então é chamado de um porto multipropósito. Como muito destaque a gente dá para o container. 42% de todos os containers do Brasil são movimentados por Santos. Ainda assim, nós temos que dar muito ênfase, Sandro, para os granéis. Os granéis, o Porto de Santos tem muita facilidade de acesso. Então, uma extensa malha ferroviária, uma extensa malha rodoviária atende o Porto de Santos. Então, toda a carga do Centro-Oeste é praticamente carreada para o Porto de Santos. É bastante movimentado. Então, hoje nós estamos movimentando acima de 115 milhões de toneladas para o Porto de Santos. É uma grande importância para o país também. É uma grande importância para o país. Então, é uma interlândia bastante grande que existe para o Porto de Santos. E qual é o impacto do Porto para a cidade de Santos, tendo esse movimento todo de caminhões, de cargas que chegam à cidade?
o impacto que se tem na cidade econômico, de toda a grandeza, o que o porto representa? Não preciso dizer que o porto representa a vida da cidade. Sim. Muito do que a cidade recebe, principalmente em ISS, não vou dizer que não, é gerado dentro do porto. Sim. Então o porto é a vida da cidade. E qual seria a quantidade de navios que gira em torno do porto, se esse é o termo correto que eu estou utilizando? Tá certo. Por favor. Utilizou o termo certo. Ótimo. Veja bem, esses 112, 114, já chegamos a 125 milhões de toneladas por ano. O Porto de Santos recebe 5 mil navios por ano. Isso dá uma média de 2 navios por hora. Esse número é uma média porque a atracação depende de maré, depende de programação de atracação. 2 navios por hora significa trazer navios que devem ser programados a sua atracação, depende de disponibilidade de berço de atracação, depende de disponibilidade de práticos de barra e depende também de disponibilidade de rebocadores. E como que se dá uma atracação? Primeiro, os armadores vão às nossas reuniões de atracação e programam a data de programação e programam todos os serviços que são necessários para aquela programação. Depois vai para a praticagem que traz a atracação do navio. Entra o navio. O navio depende do prático de barra que vem trazendo o navio com a necessidade de rebocadores ou não. Quando chega no berço, é disponibilizado os amarradores. Esses amarradores ficam aguardando a chegada do navio no determinado berço a que ele foi designado. O rebocador vem trazendo o navio para encostar no berço. Ao chegar perto do berço, os marinheiros do navio jogam umas cordas finas, que é chamada de retinida, através das espias, das amuradas do navio, para as pessoas que estão no cais. Essas pessoas são os amarradores. Que é o objeto do nosso concurso. Que é o objeto do nosso concurso. Uhum. Eles pegam essas cordas finas e puxam para o cais, trazendo junto, na outra ponta da corda fina, os cabos maiores, que são os cabos de amarração. Esses cabos de amarração têm os laços. E esses laços são trazidos e carregados para as peças de ferro fundido que tem no cais, que são chamados cabeços. Eles colocam esses laços nos cabeços e então os trabalhadores do navio, os marinheiros, é que através dos molinetes, que são os guinchos de bordo, é que tracionam os cabos e trazem o navio para junto do cais, para que o navio fique fixo. E isso é que depois permite a operação. O importante de tudo isso é que quem programa a ordem dos cabos, aonde eles vão ficar, é sempre a atracação. Porque se deve ser lembrado que tem um navio e ao lado tem outro. Como é que vai ser movimentados esses cabos? Porque um navio vai sair antes do outro. É toda a parte de programação dos navios. Uhum. E é por isso que nós precisamos de amarradores e numa quantidade suficiente, porque eu falei que chegava navio a cada 2 horas, mas isso é uma média. Às vezes acumula 2, 3 navios saindo ao mesmo tempo. E gera um congestionamento, pode gerar um dizer congestionamento assim, no porto. No porto. Mas isso impacta muito na operação, se não tiver muito bem amarrado isso. Amarrado tanto o navio quanto a operacionalização, né, desse sistema que vocês têm. Chega a atingir, vamos dizer, fazer um trânsito aí no mar para que esse pessoal consiga... Sim, isso atrapalha um pouco. Uhum. Também uma outra coisa que a gente deve levar em consideração é que os navios estão aumentando muito de tamanho. Nós já estamos recebendo um navio com 335 metros de comprimento. E o nosso canal é um canal que tem uma largura finita. O pessoal que vai ser contratado agora tem totalmente a ver com esse sistema de amarração, né? Provavelmente nós vamos ter que mudar o tipo de amarração. O tipo de amarração. Ou vamos ter que diminuir a velocidade dos navios. O que acontece é que quando o navio é muito grande, ele tem uma velocidade mínima que ele tem que navegar, ou ele perde a sua navegabilidade. Uhum. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ou ele vai àquela velocidade e mudamos a velocidade, o tipo de amarração, ou o navio que está navegando vai ter que ter rebocadores junto para
ajuda na navegabilidade. E são estudos que nós ainda vamos desenvolver. E existe algum plano de expansão do porto para que evite esse tipo de problema? Ou só esse sistema de amarração consegue sanar isso? Os estudos aqui vão dizer qual é o comportamento que nós vamos tomar daqui para frente. Gato, vamos falar sobre o cargo em específico. Você está contratando aí para auxiliar portuário. Qual a importância desse cargo para a Codesp e para o Porto de Santos? Bom, a gente espera que o contratado tenha agilidade e tenha rapidez nas ações. Como eu lhe mostrei, como eu lhe falei, tem que ter rapidez para pegar o cabo e colocar no cabeço de amarração. A Codesp cobra a atracação do navio desde que o primeiro cabo é passado, desde que o primeiro cabo é colocado no primeiro cabeço de atracação, até o momento da desatracação, quando o último cabo é retirado. Então esse é todo o período de cobrança dos navios. Outra coisa importante também é que a corrente, ou seja, o movimento das marés, em determinados momentos no porto é grande, então o navio tem que estar bem amarrado. Então, e essa amarração depende muito desse trabalho do amarrador. Não é uma tarefa tão simples, então. Não é uma tarefa tão simples. Ao meu ver, leigo no assunto, parece que eu simplesmente chego lá e coloco a corda. Não é tão simples. Não é fazer nó de marinheiro também. Não é fazer nó de marinheiro também. E outra coisa importante, como eu já tinha dito para você, no mesmo cabeço de amarração tem 2 navios. Uhum. Então, tem que saber a hora que você vai tirar o cabo de um navio com o cabo de outro navio. Tem que saber fazer esse movimento também. Tudo isso que você me explicou, eu achava que era fácil a coisa, mas não me parece tanto. As atribuições me parecem tanto quanto braçais. É um trabalho exclusivo de homem? Como é que é o quadro hoje e como que se pretende contratar agora nesse próximo concurso? Aparentemente, no que eu falei para você, dá a impressão que é um trabalho masculino. Mas isso não é verdade. O concurso será aberto indiferentemente para homem ou para mulher e nem pode haver uma discriminação desse tipo. Hoje nós já temos 20 mulheres trabalhando nesse tipo de serviço. Então não haverá essa discriminação. E a mulherada pode vir de unha pintada e tudo, não vai conseguir exercer? Pode, porque nós vamos fornecer luvas. Trabalham com luvas? Trabalham com luvas. Bacana. Ela não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum. A unha vai quebrar. A unha pode quebrar a unha, não tem problema. Tá ok. E as instalações são evidentemente separadas. Atende para todo mundo, então todos podem se inscrever. Hoje já tem instalações separadas, vestiário separado, sanitário. Isso já é obrigatório por lei e a Codesp tem não só para esse tipo de serviço, onde tem está tudo separado. Tá, então você não tem uma cota para homem nem para branco, não tem porém cota. Não é aberto para todos os públicos e as mulheres que se quiserem se candidatar à vaga podem ficar à vontade. Não tem problema nenhum. Se inscrever. Hoje está estabelecido que será prova objetiva a primeira, que também é eliminatória. O TAF, que é o teste de aptidão física, né, para saber se homem e mulher está habilitado para o trabalho. Existe mais alguma coisa depois de todo esse processo dentro da Codesp que será feito? Como anda o processo depois? A terceira etapa é o teste, o exame médico admissional que é feito aqui na própria Codesp. Tá, e ele é eliminatório também? Ele também é eliminatório. Tá, então a pessoa precisa passar nessas 3 etapas e aí sim ser admitido para o cargo. Isso. E logo em seguida já tem a sua convocação e ele já assume de imediato. Perfeito. Tá, ok. Então vou falar sobre as inscrições. Sim. Elas abrirão de 20 de agosto a 10 de setembro, o valor de R$ 35,00, né? Onde o candidato poderá se cadastrar no site da Cetro. E ele encontra também informação no site da Codesp, né, que seria o portodesantos.com.br, é isso? Isso. Ótimo. A prova objetiva está marcada para o dia 4 de outubro, lembrando que sempre é uma data prevista para a realização e posteriormente terá o teste de aptidão física, né, que será realizado, data prevista também, de 7 e 8 de novembro. Após essa etapa, você explicou, tem o exame médico admissional, que aí será feito de acordo com a quantidade especificada no edital. E aí o candidato poderá ter essas informações no nosso site, né, no cetroconcurso.org.br e também no site portodesantos.com.br, que você consegue o link para o
para o site da Cetro. Podemos perceber que o Porto de Santos não é só a Codesp. O que mais está envolvido nesse universo gigante que temos aqui? Não, você está correto. A Codesp, você fala Codesp, Companhia Docas do Estado de São Paulo, é a empresa que administra. Quando você fala Porto de Santos, você está falando de um complexo muito maior do que a simples Codesp. Como você pode ver pela fotografia atrás de nós, o Porto de Santos envolve pelo menos 3 cidades, que é Santos, Guarujá e Cubatão. Então esse complexo é o Complexo Portuário Santista. Envolve a Codesp, envolve outras entidades, por exemplo, os órgãos reguladores, envolve os órgãos anuentes, nós temos a Receita Federal, nós temos a Anvisa, nós temos o Exército, nós temos o próprio Conselho de Autoridade Portuária. Então são uma série de autoridades multidisciplinares. Se você tivesse a oportunidade de participar dessas reuniões, você veria a miríade de atividades que tem dentro do porto. Então tem muitas atividades, é uma indústria fantástica ali dentro do porto. O que existe dentro de atividades dentro do porto que você ia ver, vale a pena. Vale a pena. Então podemos dizer que não só os candidatos de Santos que podem se inscrever, tanto Santos, Guarujá... Sim, não tenha dúvida. Qualquer uma das regiões ele pode se inscrever e vir a trabalhar no porto. Pode vir a trabalhar no porto, serão sempre bem-vindos. A Codesp ela é uma empresa privada, estatal? A Codesp é uma empresa de economia mista. O governo tem 99,97% das ações. Ela está ligada à Secretaria de Portos, que tem status de ministério. Ela está vinculada diretamente à Presidência da República. Ela controla 7 portos e tem como agência reguladora a ANTAQ, Agência Nacional de Transporte Aquaviário. Ela regula, a CEP controla 7 portos, no mesmos moldes da Codesp. É uma gigante, então, dentro da sua área, vamos dizer assim. É uma gigante dentro da sua área. É o porto mais importante dentro da CEP. E dentro da América Latina também. Dentro da América Latina também. O que você tem a dizer para esses candidatos? Aos meus futuros colegas, eu queria que viessem aqui conhecer a história do Porto de Santos. O Porto de Santos começou, como eu disse, lá em 1892, e uma das principais cargas do Porto de Santos é o café. O café, que foi um dos sustentáculos do estado de São Paulo, era movimentado pelo Porto de Santos. Apesar disso, tinha outras cargas também. Aliás, se vocês querem conhecer a história da movimentação do café pelo Porto de Santos, o Porto de Santos tem um museu. E lá tem todos os equipamentos, tem toda a história de movimentação do porto. Vocês podem ver pelo porto, no nosso museu. Que ótimo. Eu convido vocês a virem conhecer o Museu do Porto de Santos. Lá vocês vão ver como era movimentado, quais eram os equipamentos. Vocês vão ver equipamentos que foram fabricados nas oficinas do Porto de Santos. O Porto de Santos tinha oficinas, onde trabalhavam mais de 150 pessoas. Aliás, foi onde eu comecei a trabalhar no porto. Tinha as suas oficinas, nós tínhamos até fundição. E as ferramentas de movimentar sacarias de café eram feitas aqui. E estão lá no museu. As pessoas podem vir conhecer. Ótimo. Vamos aproveitar o gancho então e vamos apresentar um pouco da história do museu da Codesp. Tá ok, Gato. Muito obrigado pela oportunidade e esperamos que você, candidato, aproveite essa oportunidade de trabalhar numa empresa que é símbolo para o país e na América Latina também. Muito obrigado a todos.